Vamos orar pela vida do pastor. Espírito Santo de Deus, eis aqui o teu filho, Senhor. Quero te pedir, meu Pai, que o Senhor renove as forças, que o Senhor, meu Deus, seja como boca, que ele seja, meu Senhor, como boca do Senhor aqui na terra, que o teu Espírito Santo fale poderosamente através do teu filho. E assim, meu Senhor, a boa semente caia em terra fértil. E assim, meu Senhor, cresça e produza fruto ao seu tempo, meu Pai. E assim eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero saudar a igreja com a doce e gloriosa paz do Senhor. Amém? Quero saudar aqueles que estão nos acompanhando também pelo Instagram, pelo Facebook. Aleluia, glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 1 Reis, no capítulo 19. Aleluia. 1 aos Reis, no capítulo 19. Aleluia. Louvado seja Deus, exaltado seja o Senhor. Aleluia. Assim diz o texto bíblico. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe: assim me façam os deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a sua vida como a de um deles. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi. E veio a Berseba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Versículo 8, levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só e busco a minha vida para me atirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois, um fogo. Porém, o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna, e eis que veio a ele uma voz, e lhe perguntou: que fazes aqui, Elias? E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos,
porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e busco a minha vida para me atirarem. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael rei sobre a Síria. Também a Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei de Israel, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. E há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali, e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando, com 12 juntas de bois adiante dele. E ele estava com a 12ª. Elias passou por ele, e lançou a sua capa sobre ele. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te adorar nesta noite, eu quero te bendizer, meu Pai. Eu quero te agradecer por mais esta oportunidade, meu Pai, que o Senhor me concede ser instrumento em tuas mãos. Senhor, fala ao coração da tua igreja. Nós queremos continuar ouvindo a tua voz. E eu sempre, meu Pai, te peço que diminua o homem, que não sejam palavras frias, que não seja, meu Pai, a letra fria, meu Pai, mas que seja o Senhor neste lugar. Prepara os corações, meu Pai, e desde já eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. É interessante quando eu estava fazendo uma leitura e estudando as particularidades, parando em cada uma das pessoas que tiveram uma certa importância no Velho Testamento. E quando eu comecei a ler sobre Elias foi, se não o maior profeta, um dos maiores profetas do Velho Testamento. Elias, ele, mesmo como ele disse, que só ele tinha ficado, como ele fala que só ele realmente tinha restado, mas foi o profeta que antes de receber esta sentença, antes de receber esse recado, foi um profeta que confrontou os falsos profetas, aqueles profetas de deuses estranhos, como Baal, os profetas de Baal. E no monte, Deus respondeu à oração de Elias. O mesmo homem que momentos atrás, tinha ouvido, tinha visto Deus responder, e responder fisicamente, porque do céu desceu fogo. E esse homem recebe um recado e foge. Deus não erra na escolha. Quando Deus escolhe alguém, Ele não leva em conta o que nós temos, Ele leva em conta o que nós somos. Não é pelo que eu tenho, não é pelo que você tem. Você é escolhida, você é escolhido pelo que você é. Porque se Deus fosse escolher pelo que nós temos, as pessoas, elas seriam relegadas a uma acepção. Porque quando tivesse na fila da escolha, ia se perguntar, você tem isso? Não, você tem, não, você tem. Então seria só aquele que tivesse. Então Deus não escolhe. E Deus tem mais. Deus não olha e não enxerga como o homem enxerga. Deus não enxerga como o homem.
Deus não leva em conta a aparência. Porque o essencial é invisível aos olhos. Porque quando Deus, Ele está escolhendo, Ele não olha as vestes. Porque se assim fosse, nenhuma prostituta se salvaria. Se Ele fosse olhar as vestes, então só as pessoas de posse se salvariam, porque são as que se vestem melhor, porque têm um poder aquisitivo melhor. Deus não leva em conta também o nível de conhecimento, porque senão só se salvariam os doutores. É por isso que o Senhor, quando Ele nos chama, quando Ele coloca a mão e diz, é você, Ele olha o que tem no interior. Ele olha o que a pessoa é. E muitas vezes, a escolha de Deus provoca inveja. Aquela mulher, Jezabel, ela investia nos profetas, porque os profetas só falavam para ela aquilo que ela queria ouvir. Ela comprava os profetas. Porque quando ela perguntava alguma coisa, eles só falavam o que era bom. Só profetizavam para ela o que era bom. Ela comprava a profecia, ela comprava a palavra do profeta. E ela não gostava de Elias, porque Elias só profetizava o que era mal, contra ela. Porque Elias falava daquilo que Deus mandava. Elias não tinha compromisso com Jezabel. Elias não tinha compromisso com Acabe. Elias tinha compromisso com a verdade. Elias tinha compromisso com Deus. E Jezabel não gostava de Elias. E quando Jezabel soube que os profetas todos estavam mortos, ela ficou furiosa, ela ficou ensandecida. Porque ela disse, mas como é que aconteceu isso? Um homem, 450 profetas e mais 400, são 850. Como é que é isso? O fogo desceu do céu e respondeu a oração de Elias. E ela fica atordoada, ela disse, olha, esse homem tem que morrer. Aquele era o momento de Jezabel se arrepender do mau caminho e deixar de adorar Baal para adorar a Deus. Ao contrário, ela queria matar aquele que adorava a Deus.